Eu sempre soube que a verdadeira riqueza não está nas moedas que podemos contar, mas na forma como escolhemos enxergar o mundo ao nosso redor. A história do rei Midas me ensinou algo que a maioria esquece. Ele não era apenas um rei com sede de ouro. Ele era a prova viva de que aquilo em que você foca se transforma. O toque de Midas era mais do que um dom. Era uma metáfora para o poder que cada um de nós tem de transformar ideias simples em riquezas que mudam destinos. Eu descobri cedo que a mente humana é como um campo fértil. E o toque de ouro, para mim, é a capacidade de cultivar as ideias certas nesse solo. Vejo todos os dias pessoas reclamando que não têm oportunidades. Dizem que não têm sorte. Mas a verdade é que sorte nada mais é do que a junção de preparação e oportunidade. E a preparação começa quando você decide ver valor onde os outros só veem dificuldade. O toque de ouro que ensino não é um milagre. É disciplina mental. É parar de ver problemas como muros e começar a vê-los como portas. É olhar para cada situação e perguntar: como posso transformar isso em algo que sirva ao outro e que também enriqueça a minha vida? Eu vi homens comuns ficarem ricos, não porque encontraram um atalho, mas porque aprenderam a ver o potencial escondido nas coisas simples. Eles viram oportunidades em lugares onde ninguém mais olhava. Quando você decide enxergar além da aparência, começa a treinar a mente para reconhecer valor. Foi assim que muitas das maiores fortunas começaram. Uma ideia que parecia pequena se tornou um império porque alguém teve coragem de dar o primeiro passo. A história de Midas me lembra que não basta ter desejo. É preciso saber o que fazer com o que você tem nas mãos. Eu sempre ensino que cada um de nós tem um toque de ouro escondido, mas ele só aparece quando você decide parar de olhar para fora em busca de sorte e começa a olhar para dentro em busca de propósito. É essa visão que faz com que as ideias mais simples floresçam, porque quando você decide dar valor a elas, você as trata com respeito. Você investe nelas tempo, estudo, dedicação, e isso as transforma em fontes de riqueza. Na prática, aplicar o toque de ouro quer dizer começar onde você está. Quer dizer usar o que você tem agora, sem esperar o cenário perfeito. Significa ouvir as queixas das pessoas e ver nelas oportunidades de servir. Significa estudar o que ninguém quer estudar, porque aí está a chance que ninguém quer pegar. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem prospera. Eu acredito que o toque de ouro nasce de uma pergunta que você faz a si mesmo todos os dias: como posso servir mais e melhor? Porque quando você encontra uma resposta honesta para essa pergunta, encontra a chave que abre as portas da riqueza verdadeira. Não importa o tamanho do seu negócio ou o tamanho do seu sonho, o que importa é o valor que você está disposto a criar para o outro. O rei Midas transformava tudo que tocava em ouro, mas acabou prisioneiro da sua própria ganância. Eu ensino que o toque de ouro real não é sobre acumular, mas sobre criar valor que dure. É sobre tocar ideias com respeito, moldá-las com trabalho e oferecê-las como serviço. É isso que constrói riqueza, que resiste ao tempo e às crises. Quero que você comente agora abaixo 3 palavras que resumem o poder desse toque de ouro na sua vida. Valor em tudo. Essas 3 palavras têm o poder de lembrar você todos os dias que as riquezas começam na forma como escolhemos ver o mundo. Escolha ver valor. Escolha agir com propósito e verá como suas ideias começam a brilhar. Eu aprendi que tudo começa com o desejo ardente. Não um desejo fraco ou passageiro, mas uma chama que queima constante no peito. Eu vi muitas pessoas falharem não por falta de capacidade, mas porque nunca encontraram um motivo grande o bastante para justificar seus esforços. Quando falo do desejo ardente, falo dessa força interior que empurra você mesmo quando tudo parece conspirar contra. Eu entendi que esse desejo precisa ser claro. Não basta dizer que quer riqueza. Você precisa saber exatamente o que isso significa para você. Precisa ser capaz de descrever o que vai fazer com o que conquistar. Como vai chegar lá? Quem será impactado por isso? O rei Midas queria o ouro acima de tudo, mas não tinha clareza de propósito. Ele não sabia o que faria com o que conquistava além de satisfazer seu ego. Esse é o erro que vejo todos os dias em quem busca prosperar. O desejo ardente verdadeiro nasce quando você encontra algo maior que o simples acúmulo.
Ele surge quando você liga seu sonho a um propósito. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. Eu descobri que o desejo ardente é a base dessa visão. Ele faz você levantar cedo quando o corpo quer ficar na cama. Faz você estudar enquanto outros se distraem. Faz você resistir à crítica e continuar quando todos ao redor dizem que não vai dar certo. Na prática, eu ensino a escrever seu objetivo, mas não apenas uma vez. Escreva todos os dias. Mantenha essa meta viva na sua mente como um lembrete do que está construindo. Isso cria disciplina, porque toda vez que escreve, reforça seu compromisso com aquilo que quer. E esse compromisso, mais do que qualquer outra coisa, te fortalece. Vi homens simples se tornarem líderes porque mantiveram o desejo ardente vivo. Vi empresários recomeçarem depois de perder tudo porque o desejo de servir era maior que o medo de falhar. Esse desejo não é uma emoção passageira. Ele é uma decisão que se renova todos os dias no silêncio da mente e na firmeza das ações. Eu também aprendi que o desejo ardente é um antídoto contra a dúvida, porque quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, as vozes que dizem que não é possível perdem força. Você para de pedir permissão aos outros e começa a agir com convicção. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Chama do desejo ardente ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras. Ela faz você continuar quando o dinheiro ainda não apareceu. Faz você investir em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Essa força não nasce de fora. Ela nasce da sua mente. E quando cultivada, transforma qualquer dificuldade em degrau para subir mais alto. Essa é a base do método Midas. Não é a ganância de ter ouro por ter. É o desejo de usar o que conquista para algo maior. É isso que dá sentido a cada esforço e transforma cada passo em parte de uma jornada de propósito. Essa chama não pode ser comprada, mas pode ser acesa quando você escolhe acreditar no que carrega por dentro. E quando acesa, ela não se apaga. Ela só cresce, guiando cada ação, cada decisão, cada resultado. Essa é a chama que faz o impossível parecer apenas o próximo passo. Eu compreendi cedo que a mente humana tem um poder extraordinário de criar realidades. Tudo o que o homem constrói no mundo físico nasce primeiro no invisível. É no silêncio da imaginação que as grandes ideias são gestadas e moldadas antes de surgirem no concreto. Eu vi homens que pareciam comuns transformarem-se em líderes apenas porque aprenderam a usar a imaginação como um laboratório de possibilidades. A imaginação não é um luxo infantil. É o primeiro passo de qualquer empreendimento que deseje ser grandioso. Eu ensinava que toda riqueza nasce antes no espírito do homem. Quando você permite que a imaginação trabalhe, está dando forma ao que deseja alcançar. Eu percebi que imaginar não é perder tempo, é criar um esboço mental do que se tornará real. É ver o sucesso antes que ele exista. É sentir o gosto da vitória antes mesmo de provar dela. Midas, em sua lenda, desejava ouro. Ele sonhava com esse brilho em cada detalhe de sua vida. E mesmo que o seu sonho tenha se tornado um fardo por falta de sabedoria, ele nos mostra como a mente molda o que vivemos. Quando um homem decide imaginar a riqueza, ele já começa a trilhar o caminho para criá-la. O cérebro não sabe distinguir o que é real do que é intensamente imaginado. Então ele começa a alinhar comportamentos e atitudes para transformar essa visão em experiência. Eu sempre orientei que a imaginação deve ser guiada, não dispersa. Você não deve deixar que ela vague sem rumo. Precisa dar-lhe um propósito, um projeto. Reserve momentos de silêncio para ver, com clareza, aquilo que deseja construir. Veja o seu negócio crescendo. Veja o valor que entrega ao outro. Veja o dinheiro fluindo de maneira justa e equilibrada. Essa prática simples cria um trilho invisível que a mente segue. Um caminho que ela entende como possível porque já foi vivido por dentro. Na prática, imaginação não significa devaneio. Significa disciplina mental. Significa todos os dias parar e perguntar a si mesmo: qual é a vida que estou criando? Como posso melhorar o que vejo? Como posso ajustar essa visão para que ela esteja alinhada com o meu propósito e com o bem que desejo gerar no mundo? Quando você faz isso, começa a agir diferente.
escolhe com mais critério, fala com mais confiança. E essa mudança, pequena no começo, vai se multiplicando. Eu vi homens que saíram da falência porque se imaginaram bem-sucedidos. Vi líderes que reconstruíram negócios porque não permitiram que a imagem do fracasso ocupasse mais espaço em suas mentes. Vi pessoas simples prosperarem porque decidiram ver valor em si mesmas antes que qualquer outra pessoa visse. A imaginação é o laboratório onde essas transformações começam. A Bíblia fala que a fé é a certeza do que não se vê, e essa certeza nasce da imaginação. É como uma semente que precisa ser regada diariamente com pensamentos de abundância e coragem. A imaginação não cria riqueza sozinha, mas dá o primeiro sopro de vida a tudo que você deseja realizar. Ela desperta a ação, fortalece a vontade, abre os olhos para oportunidades que antes estavam invisíveis. Por isso, eu digo, cultive a imaginação como quem cuida de um jardim. Retire as ervas daninhas das dúvidas e dos medos. Plante pensamentos que edificam e que servem ao propósito maior. Eu sempre acreditei que a imaginação é o começo de tudo. Ela não é um luxo. É o ponto de partida de qualquer conquista que deseja se tornar realidade. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro como uma ideia. E eu vi isso muitas vezes. Pessoas que aprenderam a usar a imaginação como o laboratório de suas ambições. Foi lá que as sementes de grandes negócios foram plantadas antes mesmo que o primeiro cliente aparecesse ou o primeiro real fosse ganho. A imaginação cria o espaço interno onde tudo que você quer começa a existir. Ela não depende do que você tem no bolso ou da situação atual. Depende apenas da coragem de imaginar algo maior. Midas, na lenda, sonhou com o ouro a ponto de não pensar em mais nada. Seu desejo moldou o seu mundo, e embora tenha pago um preço por não saber lidar com isso, ele nos mostra o poder de uma mente que decide ver além do que está ao alcance das mãos. Eu aprendi que imaginar é mais do que sonhar. É moldar as ideias. É visualizar cada detalhe com clareza. É ver o negócio que você quer construir. Ver os clientes que você quer servir. Ver o dinheiro que quer administrar com sabedoria. Quando você faz isso, cria um plano invisível que guia suas escolhas. O cérebro passa a trabalhar como se já fosse real. Ele começa a organizar recursos e a buscar respostas que antes pareciam distantes. Na prática, isso quer dizer que todo dia você deve tirar alguns minutos para fechar os olhos e ver a vida que deseja. Mas não apenas de forma vaga. Você precisa ver como será o seu dia quando acordar com o sucesso que quer. Como vai usar esse dinheiro? Como vai ajudar outros? Como vai administrar cada vitória e cada desafio? Essa clareza é o que transforma o desejo em ação, e a ação constante é o que traz resultados. Vi homens que mudaram de vida porque decidiram imaginar algo maior. Eles não ficaram presos naquilo que podiam ver com os olhos. Eles aprenderam a ver com a mente. Essa prática de visualizar cria uma força que empurra você a agir, empurra você a falar com mais confiança, a estudar mais, a não desistir quando os outros param. A Bíblia nos lembra que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Essa certeza começa na imaginação. É ela que mantém você firme quando tudo parece contrário. É ela que te faz levantar e tentar de novo. E de novo. Porque dentro da sua mente, a vitória já existe. Agora, só falta buscá-la no mundo real. Eu digo que imaginação e disciplina andam juntas. Imaginar sozinho não faz nada acontecer. Mas imaginar com disciplina todos os dias molda a mente para buscar e criar o que antes parecia impossível. Isso muda a forma como você fala, como você se comporta, como você investe tempo e dinheiro. A imaginação treinada cria coragem, e a coragem cria oportunidades. Por isso, eu sempre retorno a essa ideia. Antes que o dinheiro apareça na sua conta, ele precisa aparecer na sua mente. Antes que a vitória seja sua, ela precisa viver dentro de você, não como um devaneio, mas como um plano claro, pronto para ser seguido. Essa é a base que diferencia quem sonha de quem faz acontecer. E é por isso que a imaginação, quando usada com propósito, transforma vidas e constrói riquezas verdadeiras.
Eu sempre acreditei que o poder de um homem está na forma como ele governa seus próprios pensamentos. A mente é o terreno onde todas as riquezas começam a ser plantadas e também o lugar onde muitos fracassam antes mesmo de começar. Eu observei que os que aprenderam a dominar a própria mente criaram resultados que pareciam impossíveis para quem olhava de fora. Eles não foram abençoados pela sorte, foram guiados por um controle interno que poucos têm coragem de praticar. O domínio da mente não significa ignorar as dificuldades. Significa escolher não se render a elas. Midas acreditava tanto no seu toque que não viu o perigo daquilo que desejava. Mas eu aprendi que acreditar por si só não basta. Você precisa treinar sua mente para recusar pensamentos que roubam sua energia e criar pensamentos que alimentam sua coragem. Hill me mostrou que o pensamento positivo não é um luxo, é uma necessidade. Ele cria uma atmosfera interna onde a esperança encontra força para trabalhar. Na prática, dominar a mente quer dizer vigiar cada palavra que você diz para si mesmo. Significa notar quando surge o pensamento que diz "não vai dar certo" e recusar essa voz. Significa trocar a queixa por gratidão, a reclamação por estratégia, porque toda vez que você cede ao desânimo, cria um muro invisível ao redor de si. Esse muro te separa das oportunidades e te faz andar em círculos. Eu vi homens que eram verdadeiros generais da própria mente. Eles não deixavam que as críticas dos outros ou o medo do fracasso governassem seus dias. Eles alimentavam pensamentos de abundância e de propósito. Eles sabiam que cada ideia carregada de confiança tinha mais força do que um plano perfeito, mas sem convicção. Essa postura não é natural. Ela precisa ser treinada. E como todo treino, exige repetição. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu entendi que isso também vale para a mente. Aquilo que você mais pensa acaba sendo o que você fala e o que você faz. Então, se quer prosperar, precisa limpar sua mente das ervas daninhas que dizem que você não merece ou que você não é capaz. Substitua essas mentiras por verdades que te elevam. Diga a si mesmo todos os dias que é possível, que está aprendendo, que vai encontrar um caminho. Eu sempre oriento que separe um tempo do dia para revisar seus pensamentos. Pergunte a si, mesmo se o que pensa está te levando para onde quer ou se está te travando no mesmo lugar. Essa reflexão simples pode transformar decisões e abrir portas. Porque pensamentos criam emoções. Emoções criam ações. E ações criam resultados. Quando você domina sua mente, domina seu destino. Quando você aprende a escolher o que pensa com cuidado, cria um ambiente interno que não permite que o medo se instale. Isso não significa que não vai ter medo. Significa que o medo não vai ter a última palavra. Você vai continuar apesar dele. Vai agir apesar das dúvidas. Vai avançar mesmo quando tudo diz que não. Esse é o poder que aprendi a cultivar. Não veio de fora. Não veio de outra pessoa. Veio de dentro. E está ao alcance de qualquer um que tenha coragem de assumir o controle dos próprios pensamentos. Essa coragem, mais do que qualquer técnica ou estratégia, é o que constrói riqueza real e vida abundante. Essa é a base do domínio da mente. Essa é a base de toda a prosperidade. Eu aprendi que o maior desafio de quem busca prosperar não está em correr atrás de cada oportunidade. Está em escolher, com sabedoria, onde colocar sua energia e seu tempo. A história do rei Midas me lembra disso. Ele queria transformar tudo em ouro e, no fim, se viu prisioneiro do próprio desejo. Essa lição ficou gravada em mim como um aviso de que a ganância sem limites pode virar armadilha. Hill dizia que discernimento é a base para construir algo que dure. E eu acredito que a arte de dizer não é o segredo de quem quer crescer de forma sólida. Dizer não não é sinal de fraqueza, é sinal de força. É ter coragem para recusar aquilo que não soma ao seu propósito. Muitos se perdem porque aceitam tudo. Aceitam clientes que drenam energia. Aceitam parcerias que trazem lucro imediato, mas destroem o propósito maior. Eu vi empresários perderem tudo porque não souberam recusar o que parecia bom, mas, no fundo, não tinha a ver com o que queriam para a vida deles. Na prática, essa sabedoria significa fazer perguntas antes de dar respostas.
Pergunte se aquilo que está à sua frente vai te levar para mais perto do que deseja construir. Pergunte se o que estão oferecendo combina com seus valores. Porque o que não combina com seu propósito vai roubar sua força. Vai tirar seu foco. Vai te distrair do que importa. Eu descobri que cada vez que você diz sim para algo que não está alinhado com seus sonhos, você está dizendo não para algo que poderia realmente te levar mais longe. O preço desse sim que não combina é alto. Ele custa energia, custa noites de sono, custa até a confiança em si mesmo. Por isso, aprendi a praticar a recusa como disciplina diária. Dizer não ao que me afasta da minha verdade é uma forma de honrar o que eu realmente quero. A Bíblia ensina que o homem que não sabe dominar seus impulsos é como uma cidade sem muros, e sem muros, qualquer vento destrói o que você construiu. A disciplina de dizer não é esse muro que protege seus sonhos, é o limite que impede que você se perca no excesso de convites e de tentações. Eu sempre oriento que, antes de aceitar qualquer coisa, respire. Pense no que realmente quer. Pense no custo que esse sim vai ter para o que você quer de verdade. E só então decida. Essa pausa, pequena mas poderosa, faz toda a diferença. Ela te dá tempo para ouvir a voz da razão, e não só a voz da emoção ou do medo de perder uma oportunidade. Eu vi homens que prosperaram de verdade, porque aprenderam a recusar o que não fazia sentido. Eles sabiam que o ouro que não vem com propósito vira peso. Sabiam que, por mais tentador que algo pareça, nada vale a pena se te faz desviar do que acredita. Essa firmeza de propósito não nasce fácil, mas cada vez que você pratica, ela fica mais forte. E essa força se reflete em tudo que faz. Essa é a sabedoria que aprendi. A de que dizer não, quando necessário, é tão valioso quanto saber dizer sim na hora certa. Porque é ela que mantém sua mente clara, seu propósito vivo e sua força intacta. Essa é a base de toda a riqueza que vale a pena construir. Essa é a verdadeira liberdade de quem sabe o que quer e não troca isso por nada. Eu descobri que o desejo, por mais forte que seja, não tem valor se não for acompanhado de disciplina. Vi muitos homens com grandes sonhos que ficaram pelo caminho porque não aprenderam a controlar seus próprios impulsos. Midas queria o ouro, mas não soube dominar o desejo, e isso o fez perder tudo. Esse exemplo sempre me lembrou que a disciplina é o que transforma a intenção em resultado. A disciplina, para mim, não é apenas uma virtude, é uma ponte. Ela liga o que você quer com o que você realiza. É o elo que segura o desejo nos momentos em que a vontade de desistir parece maior do que a coragem de continuar. É a força silenciosa que faz você levantar da cama antes do sol nascer, mesmo quando ninguém está te cobrando. Que faz você estudar mais, trabalhar mais, mesmo quando o reconhecimento ainda não chegou. Eu sempre ensino que a disciplina se constrói no dia a dia. Não é algo que se conquista em um único momento de força de vontade. É uma decisão renovada a cada manhã. É o compromisso que você faz consigo mesmo e cumpre mesmo quando ninguém mais acredita. Hill dizia que essa disciplina é o que separa o sonhador do realizador. E eu sei que isso é verdade porque vivi isso em cada passo da minha vida. Na prática, a disciplina é dizer não para o que rouba seu tempo e seu foco. É escolher ficar em casa estudando quando os amigos querem festa. É investir em um curso quando o impulso seria gastar em algo que só dá prazer imediato. É cuidar da saúde, porque sabe que sem energia não há riqueza que valha. Eu vi homens simples que ficaram ricos, não por terem ideias geniais, mas por terem disciplina para fazer o que precisa ser feito todos os dias. A Bíblia fala que o homem que domina a si mesmo é mais forte que o que toma uma cidade. Eu sempre acreditei nisso, porque o mundo está cheio de oportunidades para quem tem disciplina. Ela faz você perceber que cada pequeno esforço conta, que cada dia que você escolhe não parar está te levando mais longe. E quando a disciplina vira hábito, ela te leva além do que você achava possível. Eu também aprendi que disciplina não significa viver sem alegria. Significa aprender a esperar o momento certo para cada coisa. Significa não trocar o que você mais quer no longo prazo pelo que te parece atraente agora. Essa paciência, essa firmeza,
É o que dá estrutura para tudo o que você vai conquistar, porque sucesso que vem sem disciplina vai embora rápido, mas sucesso que cresce sobre a disciplina fica. Por isso, eu sempre volto a esse ponto. Por quê? Sei que o mundo admira quem brilha, mas só respeita quem tem disciplina. Quem sabe que o que constrói hoje, mesmo que ninguém veja, vai sustentar o que o futuro vai trazer. Esse é o verdadeiro poder de quem quer prosperar. Essa é a ponte que liga o querer ao ter. E quem aprende a atravessar essa ponte descobre que a disciplina não é prisão. Ela é liberdade. A liberdade de viver uma vida que não depende de sorte ou de circunstância, mas de força, constância e verdade. Eu aprendi que a mente mais brilhante nunca brilha sozinha. Mesmo o maior dos reis precisa de conselheiros sábios para governar. Midas, na sua lenda, tinha poder, mas não tinha quem o aconselhasse com sabedoria. E pagou o preço de governar apenas com o que acreditava saber. Eu sempre acreditei que riqueza não nasce do esforço solitário. Ela nasce quando mentes se unem e trabalham como uma só. Quando comecei a estudar o sucesso de homens que construíram impérios, vi que todos tinham algo em comum. Eles não carregavam tudo sozinhos. Eles cercavam-se de pessoas que desafiavam suas ideias e que lhes davam novas perspectivas. Isso é o que chamei de mastermind. Uma aliança de mentes onde cada um contribui com suas experiências e fortalezas. Juntos, essas mentes criam algo maior do que qualquer um poderia construir sozinho. Na prática, o mastermind começa quando você escolhe com quem divide seus pensamentos. Significa procurar pessoas que têm algo a acrescentar. Gente que vê mais longe ou que sabe coisas que você ainda não sabe. É ter a humildade de ouvir, de aprender, de aceitar que as ideias boas crescem quando passam pelo crivo de quem também quer crescer. Hill sempre dizia que a riqueza mais duradoura nasce de alianças bem escolhidas. Eu vi empresários que transformaram negócios pequenos em grandes empresas porque não tentaram ser heróis. Eles criaram parcerias. Eles buscaram mentores. Eles compartilharam seus planos com pessoas que sabiam mais. Isso não quer dizer confiar em qualquer um. Quer dizer selecionar com sabedoria aqueles que querem te ver avançar e que sabem como somar ao que você já construiu. A Bíblia fala que ferro afia ferro. Isso me ensinou que as ideias precisam ser afiadas pelo confronto saudável com outras ideias. Quando você se abre para discutir seus projetos com quem pensa diferente, você descobre pontos fracos que sozinho não veria. E isso faz toda a diferença. Evita erros caros, traz clareza, dá direção. O Mastermind não é um clube de amigos. É um compromisso com quem tem disciplina, visão e ética. Não se trata de reunir gente para bater papo. Se trata de encontrar quem compartilha valores e ambição. Porque com essas pessoas, cada conversa vale ouro. Cada reunião se torna um laboratório de ideias. Cada conselho te salva de problemas que sozinho você não enxergaria. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem construir esse círculo de confiança e que também estejam dispostas a dar o que têm. Porque no Mastermind, você não está só para receber, está para contribuir, está para dividir o que já aprendeu e ouvir o que o outro tem a oferecer. Essa troca cria raízes profundas que sustentam negócios e sonhos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eu vi vidas mudarem por causa de uma única conversa com quem sabia mais. Vi fortunas surgirem quando duas mentes certas se encontraram, no momento certo. Porque quando as ideias se somam, elas deixam de ser apenas boas intenções. Elas viram estratégias claras e ações certas. Essa é a força de quem entende que ninguém prospera de verdade sem ajuda. Essa é a base do que chamo de mestre da riqueza. E essa base está ao alcance de quem tem coragem de dividir, ouvir e aprender todos os dias. Eu aprendi que a adversidade não vem para nos derrubar, mas para nos revelar. Cada dificuldade que enfrentei me forçou a crescer de dentro para fora. A Bíblia diz que a fé é provada como o ouro no fogo. E o fogo, por mais que queime, tem um papel importante. Ele separa o que é puro daquilo que apenas ocupa espaço. Assim também é com o homem que busca a prosperidade. Se ele não for testado, jamais saberá o que realmente carrega dentro de si. A maioria das pessoas teme a dor. Fogem do fracasso como se ele fosse inimigo.
Mas eu descobri que os maiores mestres se escondem dentro dos maiores tropeços. Vi homens que só encontraram seu verdadeiro caminho depois de perderem tudo. Vi empresários que só enxergaram a falha na estratégia depois que foram forçados a parar. E vi visionários que só se tornaram sábios depois que o orgulho foi quebrado por uma crise que não puderam evitar. E eu dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só floresce se você estiver disposto a aprender. Se olhar para o fracasso e perguntar: o que isso veio me ensinar? Em vez de se lamentar, você escolhe observar. Em vez de se fechar, você escolhe crescer. E esse crescimento não pode ser comprado. Ele só vem para quem aceita passar pelo fogo. Na prática, enfrentar a adversidade é um exercício de humildade. É admitir que não sabe tudo. É reavaliar o caminho. É ajustar a rota. É deixar para trás o que não serve mais. Eu me vi diante de portas fechadas que me obrigaram a criar novas saídas. E cada nova saída me levou mais longe do que as rotas antigas poderiam ter levado. A adversidade não apenas corrige, ela redireciona. Também aprendi que o caráter se prova quando tudo vai mal. É fácil parecer disciplinado quando tudo está dando certo. É fácil manter o foco quando os resultados aparecem. Mas a verdadeira força de um homem está em como ele reage quando tudo desaba. Quando os números não fecham. Quando a crítica chega. Quando a solidão aperta. É nessa hora que você decide se vai ser moldado ou se vai se endurecer e se quebrar. A Bíblia nos lembra que Deus corrige os que ama, não para ferir, mas para preparar. A adversidade não é castigo, é preparo. E quem entende isso começa a enxergar cada dificuldade com olhos diferentes. Começa a agradecer até pelas portas fechadas, porque sabe que elas evitam quedas maiores. E quando volta a andar, volta mais forte, mais atento, mais preparado. Eu sempre disse que quem quer riqueza precisa aceitar o processo. E o processo inclui dor, inclui perdas, inclui recomeços. Mas cada queda, quando bem usada, fortalece os alicerces. Ela limpa o que estava frouxo. Ela revela onde faltava estrutura. E, acima de tudo, ela mostra que nenhum obstáculo é grande demais para quem tem clareza de propósito. Por isso, não fuja da adversidade. Use-a. Permita que ela te lapide, que ela purifique suas intenções, que ela transforme seus planos em algo mais verdadeiro. Porque depois do fogo, o ouro não apenas brilha, ele resiste, ele permanece. E quem passa pelo fogo com coragem nunca volta o mesmo. Volta mais preparado para conquistar não apenas riqueza, mas sabedoria. E essa sim, ninguém pode tirar. Eu sempre acreditei que a riqueza sem propósito é como um copo vazio. Não importa quanto ouro você acumule. Se não tiver algo maior que te mova, tudo que você juntar não vai passar de peso. O rei Midas nos ensinou isso. Ele transformava tudo em ouro, mas esqueceu que riqueza sem significado se torna maldição. Eu vi muitos homens que buscaram dinheiro como se fosse o único objetivo e acabaram prisioneiros de uma vida sem alegria. Hill me mostrou que o segredo para manter a riqueza viva é a generosidade. É quando você entende que tudo que conquista é ferramenta para construir algo que sirva ao outro. A riqueza verdadeira nunca para no bolso. Ela precisa circular. Precisa alcançar outras mãos. E cada vez que você dá, você cria espaço para receber mais. Porque a prosperidade gosta de quem a compartilha. Na prática, isso quer dizer que o dinheiro que você ganha não é só para seus prazeres imediatos. Ele serve para investir em quem precisa, em quem pode crescer com a sua ajuda. Significa apoiar causas que façam sentido para você. Significa lembrar que tudo que você aprende deve ser ensinado. Tudo que você conquista deve servir de exemplo. Eu aprendi que a generosidade não é só sobre dar dinheiro, é sobre dar tempo, dar atenção, dar o melhor que você tem. Vi empresários que abriram portas para jovens sem experiência e viram esses jovens virar sócios de grandes ideias. Vi pessoas que ajudaram discretamente e descobriram amizades que duram para sempre. O retorno que a generosidade traz não é só financeiro. Ele é humano.
Ele fortalece seu espírito e te lembra do que realmente importa. A Bíblia ensina que quem dá com alegria será recompensado. E eu acredito nisso. Não porque espero algo de volta, mas porque sei que o que vai volta. E sempre volta maior. Cada ato de generosidade é como plantar uma semente em solo fértil. Mais cedo ou mais tarde, ela vai florescer em algo que te surpreende. Eu sempre recomendo que antes de pensar em aumentar seus ganhos, pense no que vai fazer com o que tem. Pergunte a si mesmo, qual é o propósito por trás do que eu quero? Porque, quando você tem um porquê maior, cada ação fica mais clara. Cada esforço tem mais força, e cada vitória tem mais gosto. Vi homens que começaram a vida com nada, e chegaram longe porque nunca perderam o senso de propósito. Eles sabiam que o dinheiro é ferramenta, nunca fim. Eles sabiam que o valor que você entrega ao outro é o que define o tamanho da sua riqueza. E é por isso que resistiram a crises, superaram falhas e seguiram crescendo. Essa é a lição que aprendi. Que generosidade não enfraquece ninguém. Pelo contrário, ela fortalece. Ela limpa a mente de pensamentos pequenos. Ela te coloca em movimento. E esse movimento faz o dinheiro ganhar vida. Faz o ouro que você conquista brilhar, não só para você, mas para todos ao seu redor. Essa é a riqueza que não acaba. Essa é a que vale a pena buscar. Eu compreendi que a fé e a gratidão são as bases que sustentam tudo o que a mente é capaz de imaginar. Vejo muitos homens que trabalham duro, que têm ideias grandiosas, mas que tropeçam porque não entendem que é preciso algo mais profundo para manter de pé tudo o que constroem. Hill sempre dizia que a fé transforma ideias em realidades e a gratidão faz com que essas realidades não se tornem fardos, mas fontes de renovação. A fé não é apenas acreditar em algo vago, é ter certeza no coração de que o que você busca é possível, mesmo que ainda não exista no mundo que você vê. Ela é o impulso que faz você dar o primeiro passo quando o caminho parece escuro. Vi pessoas que mesmo sem dinheiro começaram negócios porque acreditaram que poderiam servir de forma única. E essa certeza foi a centelha que atraiu recursos e pessoas certas para dar vida àquilo que antes só existia na imaginação. Eu sei que a fé precisa ser alimentada todos os dias. Não é algo que nasce pronto. É como um músculo que se fortalece com o uso. Significa começar o dia lembrando a si mesmo de que tem capacidade e propósito. Significa olhar para cada dificuldade e recusar a ideia de que ela é um sinal de derrota. Hill me ensinou que a mente duvidosa nunca cria nada duradouro. A mente que crê, essa sim, encontra caminhos onde os outros só veem muros. Mas junto com a fé, aprendi que a gratidão é o que mantém o coração forte e a mente clara. Gratidão não é apenas dizer obrigado. É reconhecer que tudo que você tem, mesmo que pareça pouco, é semente de algo maior. Vi homens que nunca agradeceram pelo que tinham e viveram sempre em escassez, presos no medo de perder. Vi outros que, mesmo quando tinham pouco, eram gratos e encontraram sempre mais portas se abrindo. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Gratidão te treina para isso. Ela te ensina a cuidar bem do que está nas suas mãos antes de pedir mais. Quando você agradece pelo cliente que tem hoje, mesmo que ainda não seja o ideal, você o serve melhor. Quando você é grato pelo dinheiro que administra, você o faz crescer porque entende que ele é um instrumento, não um fim. Na prática, eu ensino que a gratidão deve ser um hábito tão firme quanto trabalhar duro. Comece e termine o dia, reconhecendo o que tem de bom, mesmo que ainda esteja longe do que deseja. Isso muda a forma como você vê tudo, muda o tom da sua voz, muda a força com que você toma decisões. Porque um homem que reconhece as bênçãos que já tem é sempre mais capaz de atrair novas bênçãos. Eu vi empresas que nasceram pequenas, mas cresceram imensamente porque foram construídas por pessoas que sabiam que riqueza não é só dinheiro, é serviço, é respeito, é o amor ao que fazem. Esses homens e mulheres não perdiam tempo comparando o que tinham com o que outros tinham. Eles focavam em agradecer e em trabalhar melhor. E é isso que fez toda a diferença. A fé e a gratidão são a chave que mantém as portas abertas quando tudo parece fechado. São o antídoto contra o medo e a dúvida que matam sonhos antes mesmo que eles floresçam.
Quando você tem fé no que está construindo e gratidão pelo que já conquistou, você cria um escudo invisível contra os fracassos que paralisam tantos outros. Por isso, hoje eu te peço que comente abaixo apenas 3 palavras que resumem essa verdade que eu carrego comigo. Disciplina é liberdade. Porque quando você combina fé e gratidão com disciplina, não há sonho que não possa se tornar realidade. Não há obstáculo que não possa ser vencido. E não há riqueza que não possa ser usada para servir, crescer e transformar tudo ao seu redor.